Bom dia, chat. Isso aqui é um teste. É um teste de resistência do meu computador, porque eu estou aqui em 4K com o Humberto Matos, com 5 zilhões de coisas ligadas ao mesmo tempo, transmitindo a tela para ele a tela para mim, a gente com um monte de coisa conectada. Então, se a gente começar a travar ou cair tudo, o teste não foi bem sucedido. Então, tenham paciência com a gente, tá? A gente tá aqui hoje pra abordar um tema que, sempre que ele vem à tona, vale muito a pena convidar o Humberto aqui pro canal pra comentar, que é economia política. Vamos resgatar aí o nome economia política, que eu acho que ele é muito descritivo. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que vocês se depararam, que é a alta do preço dos alimentos, né? Se depararam com o preço dos alimentos subindo no mercado que vocês fazem compras, foi o caso comigo, por exemplo, né? Foi muito visível o aumento do valor de alguns artigos de alimentação. Em São Paulo as coisas também são super inflacionadas e nós vamos ver também a repercussão e a instrumentalização disso que a extrema-direita tem feito. Mas antes disso, como você tá, Humberto? O que você tem feito? Você está em um lugar novo? Tá acomodado aí num cenário que, pra quem acompanha você há tantos anos quanto eu, é uma coisa que até dá uma saudade aí, porque era... Quantos anos você ficou naquele estúdio lá, naquele quartinho? Cara, aquele último layout ali, né, que desde o início do canal era na mesma casa, no mesmo lugar, né? Só que no início eu fazia na sala e depois eu botei pra dentro do meu quarto. Mas aquela imagem que a galera tava acostumada ali, porra, já devia ter, uns 7 anos. 7 anos, mais ou menos. Mas assim, bacana, cara, assim, é uma loucura, não tava nada previsto. Quem me acompanha lá no canal sabe, eu já contei essa história, a galera gosta de saber um pouco também dos perrengues que a gente passa, né? Mas enfim, eu tive que me mudar, era uma coisa que eu não esperava, a casa que eu morava foi vendida e eu tive que achar uma outra casa pra morar. E enfim, tô ainda no processo de mudança, então peço desculpa, estamos com um eco enorme aqui, a luz não tá ok, porque eu ainda não tô no estúdio que vai ficar depois, mas vai ficar muito massa. Eu quero, dentre outras coisas, entregar uma qualidade melhor de luz, de imagem pra galera que acompanha, pra qualificar um pouco mais o que a gente vem fazendo. Mas é isso, cara. Aconteceu essa virada aí e agora eu tô aqui. No momento parece que eu tô dentro de uma igreja de tanto eco. A luz tá improvisada. Mas não podemos parar de entregar conteúdo, né? Então, essa é a vida, né, Ian? Mas tamo bem, vida que segue, luta que segue, né, cara? Então, o Humberto passou por 2 processos semelhantes ao meu, que foi mudar de casa e cortar o cabelo, depois de ter o cabelo comprido, né? E foram 2 processos aí que sempre o público reage de maneiras mistas às 2 decisões que a gente toma pra nossa própria vida, né? Se você não segue o Humberto, siga lá o professor Humberto Matos em todas as redes. O Humberto é um camarada aí que é da primeira geração de marxistas. A gente pode dizer que você é da primeira geração de marxistas do YouTube, né, Humberto? Cara, eu acho que sim, né? Não me lembro de alguém de uma geração anterior. Eu acho que tinha umas pessoas que faziam parte de algumas comunidades do Orkut, que falavam disso em blog, isso tinha, mas YouTube, o Humberto fez parte da primeira geração e tá aí firme e forte. Eu queria parabenizar o camarada também, aproveitando por ele não ter surtado, né, com tantos anos de YouTube, que é uma coisa que a gente sabe que não faz muito bem pra cabeça. Eu tô aqui há 4 anos e já tô questionando as minhas escolhas, né? Mas a gente surta vários mini surtos, não tem como não. Esse negócio mas, enfim, voltar pro lugar. Uma das coisas que ajuda muito é estar organizado, e eu e o Humberto estamos organizados no mesmo lugar, né, que é a Soberana. Então, se você não conhece o nosso trabalho, nós somos um coletivo de marxistas-leninistas que utiliza principalmente as ferramentas digitais para atuar politicamente. E caso você queira contribuir com o nosso trabalho, o principal meio é a nossa loja.soberana.tv. Já em breve teremos artigos novos e já em breve creio que o Humberto terá os artigos no cenário dele, que deixará de ser uma igreja cedo ou tarde, né? Igreja da Parede Branca, que tá aí no caso do Humberto. E fora isso, vamos ao nosso tema, né? Então, vou fazer o seguinte, gente. Eu vou introduzir um pouco do tema e aí as análises de economia política eu vou delegar ao Humberto e vou fazendo as perguntas que eu observar aqui no chat. Se você achar que tem algum comentário que deve ser feito enquanto eu tô explicando, Humberto, por favor, me interrompa, tá? Tranquilo, cara. Então vamos lá. Desde que a gente voltou aqui com o canal, a gente falou sobre esse tema de maneira tangencial. A gente falou de uma reunião ministerial que o Lula fez com representantes de supermercados. Eu não sei se você chegou a ler sobre isso, Humberto. Que aí nós tivemos a brilhante sugestão dos mercados de que tal as pessoas comerem comida vencida. Foi a sugestão deles. E também teve a sugestão, caso vocês não lembrem, de que tal regulamentar o tigrinho. E eu não tô brincando, tá, gente? Uma das orientações dos supermercados para resolver o problema do acesso à alimentação era a regulamentação de bet e jogo de aposta, tá? Então, assim,
não dá pra levar muito a sério, a gente sabia que isso não ia dar em nada. Então, hoje a gente decidiu falar de maneira mais qualificada a respeito do preço dos alimentos, né? Vamos lá, eu vou colocar uma notícia aqui na tela, só pra ilustrar. Mas eu confesso pra vocês que no caso dessa notícia, não foi muito fácil achar uma, porque vocês sabem que dá pra pegar dados reais e falar sobre eles de maneiras até opostas, né? Não digo nem diferente, digo até opostas. Então eu peguei aqui a matéria mais declaratória que eu consegui achar, que foi a do G1. Inclusive tá na aba Agro. Vamos lá, deixa eu trocar a tela aqui. Preço dos alimentos. Saiba o que pode ficar mais barato ou caro em 2025, segundo especialistas. Por que esse tema voltou à tona agora? Porque saiu dados novos do IBGE. E os dados novos do IBGE apontaram, no último semestre de 2024, um aumento progressivo no todo dos alimentos, né? Então, o G1, como eu falei, tá basicamente sendo declaratório. Claro que nesse caso também não dá pra ser neutro, e essa é uma das perguntas que eu vou fazer pro Humberto, né? Então, aqui, eles trazem dados a respeito, principalmente do aumento no óleo de soja, carne bovina e suína, leite, café e laranja. São os principais artigos. Só que tem uma pequena armadilha aqui, eu já vou me antecipar. Só o leite, o café e a carne são 90% dessa alta. Eu tenho certeza que se vocês são viciados em café que nem eu, e eu tenho certeza que o Humberto é também, porque isso é uma coisa de professores, isso é uma... Exatamente. Eu não acho que tem professor que não transforme café em aula, né? Eu particularmente transformo café em texto. A gente viu o aumento do valor do café de um jeito um pouco assustador, assim, no mercado foi coisa de real, de um mês pro outro o negócio ficar impossível. E que a gente viu o surgimento também daquela bizarrice que é pó-sabor café. Eu não sei se você chegou a ver isso, Humberto. Não. É um pó bizarro, solúvel, com tá. uma lembrança de café químico esquisitíssimo. A mesma coisa que eles estão fazendo com todo o resto, eles também estão fazendo com café, lógico. Exatamente, tem o creme, mistura láctea, sabor sabor chocolate, uns negócios assim, né? Tem isso de café também, que é o pó-sabor café. E uma das coisas que me estimulou a convidar o Humberto hoje foi uma coisa que eu falei com o Humberto em mensagem privada até no dia. Foi talvez uma das falas mais bizarras que o Lula já fez em toda a sua carreira política, juro por Deus, assim. Que é o que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Que, obviamente, a gente sabe que alimentação e acesso à alimentação é uma das prioridades, é uma das bandeiras que o Lula carrega desde o seu primeiro mandato, né? Aliás, é uma das bandeiras que o Lula carrega desde o começo da sua carreira política. Só que aí ele meteu essa aqui, que eu vou colocar na tela, e aí eu e o Humberto, a gente pensou, não tem como a gente não falar sobre isso. Você chegou a comentar isso no seu canal já, Humberto? Sim, eu comentei numa live, né? Foi matéria de capa de uma das minhas lives, de domingo. Com os preços dos alimentos no patamar que estão, né, Adriana? O governo informa que está preparando um programa de crédito para incentivar a produção de itens da cesta básica. Vamos ver só um pouquinho. O presidente deu uma velha receita conhecida pelos brasileiros desde antes da época da hiperinflação nos anos 80 para tentar segurar o preço dos alimentos. Em entrevista à rádios da Bahia, Lula defendeu que a população não compre produtos caros. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Mas nem sempre a substituição é possível. Olha, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Vocês repararam que a matéria falou uma velha receita que os brasileiros já conhecem? Então, quão velha é essa receita, né? Eu não sei se você chegou a mostrar esse vídeo que eu te mostrei também, Humberto, na sua live. Sim, eu mostrei e dei os créditos. Eu disse, esse vídeo aqui o Ian que me mandou e tal, mas eu acho que eu devo mostrar. Eu encontrei esse vídeo quando eu tava procurando propagandas da ditadura pra mostrar em live. E aí eu achei essa. E olha só, vocês vão ver o quão velha é essa fórmula, tá, gente? Havendo tomates, com cor de tomates, com jeito de tomates. Mas o preço não é de tomates. É caro. Caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. E enquanto você espera o preço diminuir, você sempre pode encontrar o substituto. Se o tomate estiver caro, compre massa de tomate, ou pepino, ou alface. Se um determinado tipo de feijão estiver caro, compre outro tipo mais barato. Se todos fizerem isso com um produto caro, ele não vai ser vendido e vai ter que ficar com preço justo. Gente, essa propaganda, caso vocês não tenham reconhecido por esse símbolo aqui da estrela dos 5 cantos do Brasil, que eu acho muito macabra, inclusive, essa me dá uma sensação ruim, esse logo aqui da época da ditadura. É uma propaganda da época do governo Geisel.
E é uma coisa assim, não é... Eu não acho que o Lula estava improvisando, né? Eu acho que o Lula é muito bem assessorado para estar improvisando o tempo todo. Mas isso aqui foi uma coisa que foi roteirizada, produzida, filmada e veiculada nas televisões brasileiras. Então, quando a reportagem fala velha receita, é velha, assim, velha pré-Constituição de 88. É da época da ditadura isso. Eu não sei nem se é anterior. Eu não encontrei nenhuma propaganda anterior a isso, mas eu não duvido que essa fórmula de é só não comprar não surge de antes, né? Isso aí cai lá naquela anedota da Maria Antonieta, né? Totalmente, se você não tem pão, que coma bolo, né? Coma brioche, coma qualquer outra coisa que não tem. E aí, pra finalizar aqui a exposição, aí a gente já passa a palavra pro Humberto fazer a análise completa, né? Eu fui atrás de como a direita tá instrumentalizando esses novos dados do IBGE, porque na época do Bolsonaro, a gente viu também uma inflação de alimentos bastante significativa, sobretudo na pandemia. E para quem ainda passa pano para ele no caso da pandemia, lembrem-se de que ele foi contra o auxílio emergencial, ele foi contra qualquer plano de contenção. Pelo Bolsonaro, todo mundo morria e foda-se. E foi o Congresso que conseguiu fazer um auxílio emergencial, que eles ainda lutaram para baixar o valor. Então, só para mostrar para vocês como a responsabilidade continua sendo. Então, primeiro de tudo, vamos falar do circo, né, Humberto? Circo. Que não tem outra palavra, né? É circo. O Marx chamava de teatro, mas a gente pode chamar de circo, que é o parlamento. Bolsonaristas reagem à guerra dos bonés, com o slogan comida barata novamente. Caso vocês não tenham tido desprazer de ver isso, o Trump ganhou. A galera mais ligada ao petismo começou a usar um boné escrito Brasil é dos brasileiros, que é uma coisa que, ele fora de contexto, é um slogan esquisito. Mas dentro de contexto, todo mundo entendeu o que eles queriam dizer. Eles queriam dizer que o governo do Bolsonaro era entreguista. A mensagem estava clara. Aí, os bolsonaristas começaram a fazer boné também, escrito... Deixa eu ver precisamente aqui. Comida barata novamente. Eu adoraria saber quando que é esse novamente, né, Humberto? Novamente é ótimo. Eu quero voltar pra essa época, né? Quando é essa época? Não sei. E os caras carregando a picanha que virou a propina do Nicolas Ferreira, né? Eu não sei se você viu o vídeo do propinaço lá que o Nicolas Ferreira publicou, que ele recebeu uma caixa com 50 zilhões de quilos de picanha, falando que era um mimo, né? É uma palavra ótima pra gente começar a chamar propina. Não, tá tudo liberado. Tá tudo liberado, é um mimo, né? A picanha do mito aí. Então, com esse dado aí da alta dos alimentos, a gente primeiro fala sobre o circo, né? Que foi essa loucura aí dos bonés. Depois eu fui na nossa Völkische Beobachter, né, Humberto? Que é o nosso jornalzinho nazista, Revista Oeste, pra ver o que eles estavam falando sobre. E tem um trechinho aqui que você vai gostar muito. Preço de alimentos em alta no Brasil. Carne e café podem subir 20%, o que não tá errado, né? Os dados são do IBGE, mas olha só esse final aqui. A política fiscal do governo é vista como um entrave para melhora nas previsões de preços. A política fiscal do governo. Leal, que é o especialista aqui, ressaltou a necessidade de estoques reguladores. Vamos falar de quem tirou os estoques reguladores, né? Para ajustar as altas com destaque para a escassez de reserva de café desde 2018. O que será que estava acontecendo em 2018, né? Mistério. Enfim, eu queria citar aqui a política fiscal do governo, que todo mundo sabe, né, gente? Alta de alimento, a resposta é austeridade fiscal. Alta de combustível, austeridade fiscal. Joanete, calvície, dor de estômago, austeridade fiscal. Austeridade fiscal. E, pra terminar aqui, nossa segunda Völkische Beobachter, Gazeta do Povo, né? Gazeta do Povo, aqui. Tu foi Segundo no Lula... núcleo, hein? Oi? Tu foi no núcleo ainda. Eu fui, eu sempre olho esses jornais pra ver como eles estão falando, e eu olho pra ver do que eles não estão falando. Porque uma coisa que a gente não repara, a gente que tá na nossa bolha, é que as notícias negativas sobre, por exemplo, o Bolsonaro, não chegam nas pessoas. Não é que as pessoas veem e têm dissonância cognitiva, isso acontece também, mas as notícias negativas simplesmente não são faladas. Então esses jornais, eles ignoram as coisas. Aí, nesse caso, segundo Lula, preço dos alimentos sobem e a culpa é sua. O que eles não estão falando aqui é a ditadura que eles acham que não foi tão ruim assim também falava isso, e uma pessoa que eles admiram muito chamada Jair Messias Bolsonaro falava isso também. Eu não sei se você lembra, Humberto, daquela antológica frase que vai entrar para os anais aí dos grandes discursos dos presidentes da República de todo mundo, que é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
O Bolsonaro tava falando disso. Ele tava meio que dando a mesma fórmula, que é, tá caro a água, tá caro a energia elétrica, usa menos, desliga a luz. Usa menos, desliga Caga menos, cagar. tranca esse teu cu, sabe? Não lave o cabelo todo dia. Ele falou Não é isso possível, mesmo. cara. Então, assim... Cara, é tão distópico que o cara esquece, muito. cara. Isso não é uma coisa assim normal, né, cara? E o Bolsonaro, ele vencer a gente por exaustão. É tanta merda uma atrás da outra, que tipo, do Lula eu vou lembrar dessa fala até o final do mandato dele. Agora, do Bolsonaro você esquece porque vem uma outra que solapa aquilo e você não tem nem espaço no seu HD mental pra guardar tanta besteira. Então, vamos lá, né? Deixa eu fazer umas perguntas na hora. Primeiro de tudo, né? Humberto, nós vimos uma alta no preço dos alimentos? De fato? Sim. Ou isso tá Sim, sendo sim, mal sim. veiculado? Não, sim. Veja, eu não classifico que a inflação, pelo menos de maneira geral, eu vou usar assim, né, um problema tão grave. Não quer dizer que não tenha uma inflação que é necessário que a gente controle, mas esse não é o pior problema do governo. Agora, quando a gente decompõe esse número geral da inflação, aí olha apenas para os alimentos, aí a coisa é bem pior. Tá? Então, há sim uma inflação de alimentos, é uma inflação que pega violentamente só os mais pobres, porque, enfim, para quem está na ponta de cima isso sequer faz diferença. Então, sim, temos um problema aí de inflação de alimentos. Qual é a real causa, então? Porque eu queria trazer aqui a Revista Oeste pra falar, a causa é a farra fiscal do Lula. Eles sempre dão essa justificativa, né? Primeiro, como que eles conseguem fazer caber essa narrativa de que é falta de austeridade fiscal, o aumento do preço dos alimentos? Segundo, o que importa pra gente é qual é a causa? Porque a maior parte das matérias que eu li é, novamente, declaratório. E a associação é simplesmente de causa e efeito. O Lula é presidente, os alimentos estão altos, a culpa da alta dos alimentos é do Lula. Então, quais são as causas reais, né? Pra gente analisar aqui com economia política. Cara, a primeira questão é que eles sempre vão utilizar toda a ferramentaria de mídia burguesa, vai sempre utilizar qualquer coisa, qualquer sinal de inflação para associar a um problema fiscal, a um eventual problema fiscal, porque isso é determinante para a sustentação da ideologia liberal. Eles utilizam como referencial a teoria quantitativa da moeda, que ela é, vamos dizer assim, muito fácil de explicar, as pessoas entendem e eles conseguem manipular o interesse e a opinião pública a partir dessa teoria, que é muito simples. Tem mais dinheiro na economia, esse dinheiro vale menos, então tem inflação, saca? Como se a moeda na economia capitalista fosse igual a qualquer outra mercadoria, tá? Então o governo gastou muito, a inflação subiu porque o governo gastou muito. Isso. Essa é a lógica. Então eles fazem a lógica inversa. Então cada vez, olha, teve inflação, viu? Gastou muito. Então assim, há uma correlação, às vezes, mas essa correlação a gente sabe que não significa causalidade. Agora então vamos para o que interessa, tá? Que de fato tem uma inflação, ela é bastante mais grave nos alimentos. Mas o primeiro ponto para desmistificar essa narrativa da crise fiscal é de que maneira o fiscal do Lula impacta a inflação de alimentos nos Estados Unidos, na Europa. O mundo inteiro está atravessando, em maior ou menor medida, por uma inflação de alimentos. Tá? Por quê? Existem causas para essa inflação. Há uma mais geral, que é essa que está produzindo pressão inflacionária no mundo inteiro sobre os alimentos, que é aquilo que eu estou chamando de nova Guerra Fria. Vocês lembram de um discurso da Hillary Clinton, alguns anos atrás, quando ela fala que é impossível ganhar a guerra contra a China, a não ser que eles tomem de volta aquelas fábricas e aquelas estruturas que eles deixaram ir para a Ásia. Uhum. Pois bem, nos últimos anos, né, isso ficou mais intenso e agora com o Trump isso ficou escancarado totalmente. Então hoje a gente está diante de uma guerra tarifária no mundo. Então o mundo inteiro levanta barreiras, o mundo inteiro está produzindo proteções para os seus mercados ou garantindo acesso a recursos. Então há um movimento inflacionário no mundo inteiro. Isso explica a inflação de alimentos no Brasil? Não. Por quê? Porque aí entra a nossa parte, que também agrava essa situação. Isso já é uma questão que joga pressão sobre o preço dos alimentos. Os alimentos no mundo inteiro estão ficando mais caros porque os países estão tentando garantir sua segurança alimentar, protegendo esses setores, investindo nesses setores, então cresce o preço da mercadoria. Porém, o Brasil, ele não tem uma legislação que ajude dentro dessa guerra que o mundo está travando.
uma das questões que explica as altas que a gente está tendo nos alimentos é o fato de ser mais vantajoso para muitos setores da agricultura exportar do que vender para o mercado interno. Justamente porque há essa competição internacional e o que a gente tem? Nesse sentido, a gente tem uma vantagem comparativa. A gente consegue oferecer um produto com preço. Veja, se o governo não faz nada, o mercado internacional está pagando muito bem. Então, assim, eles preferem exportar. Por exemplo, a gente está vendo uma crise do ovo nos Estados Unidos, só para ilustrar o que eu estou falando, né? A gente comentou lá no canal, enfim, virou mais vantajoso para o granjeiro estadunidense criar gripe aviária do que produzir ovos, né? Sim, por causa da indenização que eles ganham, então eles não vendem ovos, sem ovos no mercado o ovo fica mais caro, como eles ganham indenização pelo preço do ovo, eles ganham mais cada vez que eles tiram ovos do mercado, eles estão criando gripe aviária. Aí o Brasil produz ovo pra caramba. Bom, então, se a gente conseguir de alguma maneira exportar mais, né, é vantagem, porque lá o preço está muito alto. Entende? Estou dando um exemplo. Agora eles estão dizendo, não, tem que carimbar, tem que não sei o quê. Então, assim, isso é um outro problema. Um terceiro problema é a alta do dólar. Tem um impacto, o impacto sobre os alimentos é quase que direto, tem um delay de 2 meses, 1 mês, 3 meses, mas tem um impacto. E o dólar explodiu no final do ano passado, né? Chegou ali 6,30 no final do ano, tá? Mas já vinha numa escalada. Isso também é um outro grande impacto. E tem também a questão de quebra de safras, tá, de determinados alimentos. Por exemplo, o café é um exemplo, que é um dos líderes da alta aí, é o café. Claro que se você olhar a quebra brasileira, ela não é tão significativa. Só que nós temos quebras mais significativas no mercado global, ou seja, há um impacto no preço global do café. É commodity, né? Então, fica mais caro. Então, assim, é um conjunto de fatores, tá? Eu diria, basicamente, para ficar mais simples para a galera que está aqui assistindo entender, um fator mais geral é o preço dos alimentos está subindo no mundo inteiro porque há uma nova guerra fria, uma guerra tarifária, uma guerra protecionista. Segundo, o Brasil nessa guerra não tem nenhum tipo de proteção, tá? Para, de alguma maneira, evitar que seja preferível exportar do que vender para o mercado interno. Coisa que os outros países estão tentando proteger suas economias de alguma maneira. Terceiro, o dólar. O terceiro, dólar. A alta do dólar também impacta. Tá? Então, esses são os 3 fatores. Então não é culpa do Lula? Calma, também não é bem assim. Eu acho que a parte externa, não. Mas na parte interna, eu classifico que o governo ele poderia ter feito alguma coisa em relação ao dólar. Tá? Por quê? Porque embora a decisão de taxa de juros, a decisão de intervenção no mercado de câmbio com o leilão do Banco Central seja uma decisão do Banco Central, que não é mais subordinado ao governo, pelo menos enquanto era o Campos Neto, embora isso seja verdade, por outro lado, a meta de inflação ainda era algo que o governo Lula poderia ter definido, poderia ter subido essa meta, porque isso quem define é o Conselho do Banco Central, formado pelo Campos Neto, na época, pelo Haddad e pela Tebet. Então, o Lula podia ter orientado seus ministros a mudar a meta de inflação, o que forçaria o Campos Neto a reduzir taxas de juros, por exemplo, tá? Ou no sentido de ter uma política cambial mais ativa. Então, o governo podia ter feito alguma coisa, tá? O governo podia ter feito alguma coisa. O que o pessoal tem reclamado é do retorno dos estoques reguladores de grãos. Sim. Sempre foi uma política interessante, tá? De governo, de Estado, na verdade, e que foi encerrada na época pelo Michel Temer, que desmontou ali, começou o desmonte, né, da Conab e dos estoques regulatórios. Só que aí tem um problema. É consenso que a gente tem que remontar os estoques regulatórios. Só que, Ian, para montar estoque regulatório, não dá para montar na alta do produto, entende? Porque a alta já é produzida por uma escassez do produto ou por outras coisas. Mas, enfim, se você entra com o Estado comprando toneladas do produto, no momento de alta, você força a alta mais ainda. Então, não é assim que se faz um estoque regulador. O estoque regulador tem que se fazer no momento de safra maior, de preços mais tranquilos, para que aí, sim, o governo possa recompor esses estoques. Então, agora não dá para fazer estoque regulador neste momento. Tá? Então, não é uma solução para agora, embora isso tenha que ser retomado depois. Então, eu diria, porque a gente poderia olhar, sabe, até quando a gente estava definindo aqui a pauta, tentar decompor por setor, mas assim, ia ficar um monstrengo muito grande para explicar basicamente a mesma coisa. Então, eu optei por
essa linha aqui é de exposição, de argumentação, para a galera entender. Sim, há uma inflação sobre os alimentos, né? Embora a inflação como um todo não seja um problema muito grave do governo ainda, pode se tornar rapidamente, mas ainda não. Mas na parte dos alimentos, sim, existe, impacta violentamente os mais pobres, então tem que ser enfrentado. Agora, é um conjunto de fatores, né? Existem os fatores externos e os fatores internos. No plano interno, por exemplo, o que o governo poderia fazer agora? Ele teria que ter uma política de enfrentamento para estabelecer uma melhor regulamentação sobre as exportações de alimentos, Exato, sim. de commodities. Isso sim, mas a gente não está vendo nada neste sentido, porque isso seria mexer, né, na espinha dorsal do agronegócio, isso seria uma guerra. Mas a gente sabe que o governo Lula ele não está disposto a travar guerras, né? É uma política de conciliação que a gente sabe onde é que termina. E aí, só para retomar, se a gente vê... Eu não vou decompor também todos os elementos e tal, mas os principais fatores que empurraram a inflação de alimentos para cima foram artigos que o agronegócio exporta, que a pecuária e o agronegócio exporta. Então isso que o Humberto está falando é muito importante. Eu falei sobre isso na minha live passada. O mesmo setor que critica o Lula é o setor responsável, de maneira direta, por essa alta, porque é o setor muitas vezes composto pelo agronegócio, que é a maior bancada do Congresso, né? Então, esse tipo de política pública é o que o Humberto estava descrevendo que os países do centro do capitalismo têm feito, porque são países que têm autonomia política e não são neocolônias que são controlados, né, por potências exteriores, e essas potências exteriores forçam as nossas políticas públicas a serem cada vez menos voltadas para o desenvolvimento nacional, voltadas para a autonomia nacional. E uma coisa que eu queria te perguntar, Humberto, é uma coisa mais técnica, que é: a gente viu esse número da inflação jogado para lá e para cá. Esse número de 7,7% de inflação de alimentos no total, na média, não sei o quê. E eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja importante a resposta para muita gente do chat. Inflação é um dado concreto? Inflação é um dado científico concreto e inquestionável? Cara, assim, eu sei porque eu já assisti aula né, eu não sou formado em economia, mas eu já assisti aula que tem nos sites das universidades, tá? Olha eu contando como é que eu aprendi. Dos professores, tá? Quando eles vão tratar esse assunto no curso de economia, é guerra. Tá? Por quê? Porque não existe a taxa de inflação. Existem diferentes índices, né? Exatamente. Nenhum deles é perfeito. Todas as formas de olhar a inflação, elas vão ter... Cada uma delas vai ter suas vantagens e as suas desvantagens. Então, por isso que a gente tem vários índices, tem várias formas de aferir a inflação. Nenhuma delas é precisa. Eu não vou entrar no debate aqui se é científico ou não, mas a forma como a economia política trata os dados de inflação é uma forma sabendo que não existe a taxa de inflação. Existem diferentes formas de avaliar a inflação, tá? De percebê-la. Então vai depender, assim, você pode olhar a inflação a partir de uma perspectiva de quem olha para o passado. A gente pode olhar a inflação a partir de uma perspectiva de quem olha para o futuro. A gente pode olhar a inflação a partir do que eles chamam de deflator implícito, tá? Que é uma comparação de um momento com o outro da economia e fazer a avaliação. Depois você vai ter diferentes formas de avaliar a inflação a partir do recorte da cesta de consumo que você faz. Então, assim, o peso que você vai dar dentro de cada cesta de consumo para determinados itens e outros não. Tem uma série de outras questões, assim, que sempre são levadas em consideração quando vai se falar de taxa de inflação, que são os fatores excludentes. Então, algumas questões podem distorcer muito, algum item dali da cesta de consumo pode distorcer muito o resultado da inflação. Então, que é meio que está acontecendo agora. Isso. Aí, normalmente, o que boas práticas sugerem quando acontece isso? Se corta esse dado. Não se leva em consideração. Porque, assim, você tem uma média de preços, um comportamento dos preços que você quer avaliar. Mas se houve um evento específico que distorceu muito um preço, uma das formas melhores de se avaliar é se retirar esse preço da média. Por quê? Porque ele vai distorcer toda a média e aí, muitas vezes, pode ser uma distorção produzida por um fator específico, um choque específico de custo, que não é explicado pelos mesmos fatores que explicam a variação dos outros preços da cesta que está sendo observada. Então, sim, não há a taxa de inflação, né? Por isso que cada tipo de contrato que vai ter uma taxa de inflação como indexador, vai usar uma forma diferente de avaliar a inflação. Então, por exemplo, contratos de aluguéis é IGPM,
Mas outros contratos vão ser corrigidos pela inflação, mas não é IGPM. Por quê? Porque vai ter uma outra cesta de produtos, o preço dos aluguéis não é tão relevante nessa outra cesta. Então, na verdade, serve como uma baliza, saca, Ian? Assim, pra gente ver, olha, a inflação, ela tá muito pressionada, tá menos pressionada, tá acelerando muito, tá acelerando menos. Mas o dado não é um dado como, sei lá, uma expressão matemática onde 2 mais 2 é 4, tá? Sim. Então, é importante que a gente saiba disso. E aí, nessa toada da inflação também, a gente tava debochando aí da fala do Lula, né? Que é uma fala bem bizarra, retomando pra vocês, né? Que ele falou, se o preço estiver alto é só não comprar que o vendedor vai ter que baixar. E eu acho que vale a pena a gente explicar o porquê que isso tá tão errado. O porquê que a fala do Lula tá tão errada. Por que a fala também do Bolsonaro, né? E daquela propaganda da ditadura tá tão errada. Onde é que tá o erro desse raciocínio? O difícil é achar algum acerto. Enfim, né? Mas vale a pena a gente explicitar, né? Tirando o fato de que ele basicamente bota a culpa da inflação nos consumidores. Que ele fala assim, quem mandou... Basicamente, quem mandou tu ser burro e comprar quando tá caro? Tu é burro, é só não comprar, seu burro. Então, assim, tirando isso da sala, né? Qual que é o raciocínio? Por que isso não funciona, né? Vamos ser um pouco mais neutro aqui. Por que isso não funciona? Antes de avaliar a cagada política que foi a frase, sim. assim, né? Cara, não tem como isso funcionar, porque, assim, primeira questão é que as pessoas, elas não vão conseguir... Olha só, vou começar diferente. Esse raciocínio está baseado no mesmo princípio liberal que defende que os preços são absolutamente flexíveis e relativos. Então, é como se a gente vivesse aquele mundo da carochinha lá, idealizado nas aventuras do Adam Smith, do Robinson Crusoe, onde o preço é simplesmente uma relação entre oferta e demanda. Só que não é assim. Não é assim. Por quê? Os preços são formados por um conjunto de fatores existentes na cadeia produtiva. Formação de preços é uma das coisas mais complexas, assim, de estudar. Então pensa, a pessoa decidindo comprar ou não vai fazer com que a pessoa que está vendendo o tomate lá para ela, que nem na propaganda do tomate ali, pague mais barato no tomate, para que ele possa vender mais barato. Você está entendendo? Porque a lógica é, se você não comprar, ele vai forçar a queda do preço. Não, porque o preço do tomate não tem a ver só com lei de mercado. Tem a ver com custo de produção, tem a ver com custo logístico. A gente está vendo, por exemplo, na semana aí, rodou um monte de vídeo de produtor rural. Jogando fora, Jogando fora, que é coisa típica do capitalismo, né? Então, tipo, se não dá para dar, porque se dá vai desvalorizar mais ainda, se já está jogando fora, porque está desvalorizado, né? Muitas vezes eles estão jogando fora, por quê? Porque o custo do frete não compensa o custo do produto que não está com o preço muito valorizado. Então veja, de que maneira a Dona Maria, o seu João, vão conseguir interferir nessa lógica lá na ponta? E sabe o que me incomodou também? Assim, isso é didático para a galera entender como que a falta de enfrentamento cria um imobilismo político. Essa fala, ela me soou algo desesperado, do tipo assim, eu preciso dizer alguma coisa, porque, na realidade, eu não posso fazer nada. Sabe, a impressão que me passou assim, era o Lula dizendo para as pessoas assim, olha, vocês aí que tem que fazer uma coisa, eu aqui, não posso fazer nada com isso aí. Total. Porque, de fato, não pode, entendeu? Se ele não enfrentar, eu falei antes, quando a gente estava apontando as reais causas, né? Para fazer alguma coisa, o Lula tinha que partir para o enfrentamento dos interesses do agronegócio, porque o agronegócio não está nem fudendo se ele está vendendo para cá ou para lá, ele quer vender para onde ele ganha mais. Se para lá ele ganha mais, que foda-se se vai ficar mais caro aqui. Saca? Então o Lula tinha que enfrentar isso para criar uma regulamentação para, de alguma maneira, conseguir manter a nossa produção aqui, para a gente não conseguir levar tanto preço. Eu não gosto de controle de preços, eu acho que não é uma boa, mas a gente pode trabalhar... Você diz congelamento, tabelamento, esse tipo de coisa? Não gosto, não funciona. Mas dá para fazer assim, você joga com incentivos e desincentivos, sabe? A economia capitalista dá para fazer isso. Jogando com incentivos e desincentivos, você pode ir trazendo os preços, se não para um patamar razoável, pelo menos evitando a escalada, tá? Então, assim, é uma fala sofrível, porque, primeiro, ela poderia ter saído da boca da ditadura, total, do Bolsonaro, né? E, enfim, mais antigo ainda, a gente pode ir, sei lá, com certeza já passou esse tipo de raciocínio na boca de muito líder que não está sabendo o que fazer. É tirar a gente pra otário, que nem o Ian acabou de falar, né? Tipo assim, cara, eu tô pagando caro porque eu sou trouxa, é isso. Tu é burro de comprar coisa cara, né? Seu burro. Então, porra,
de uma infelicidade gigantesca e revela como que essa política de conciliação é incapaz de enfrentar qualquer um dos problemas. Quando esse problema, que quase todos são assim, mexe com algum tipo de interesse de quem está na ponta de cima. Então assim, é triste, né? Teve um camarada aí que perguntou no chat se a Petrobras fosse 100% nacionalizada, isso poderia garantir que a inflação de alimentos, particularmente, porque você mencionou a logística aí, pudesse ficar menos descontrolada, e eu acredito que sim, mas aí eu queria levantar um ponto, que foi uma das coisas que o governo Lula está tentando fazer é negociar valor de combustíveis. Só que o governo Lula sempre vai tentar encontrar os meios que não envolvam nenhuma forma de enfrentamento, entende? Porque, por exemplo, o enfrentamento mais categórico seria alguma forma de política pública para controlar a exportação. Só que entendem que conseguir tornar mais acessível os combustíveis é a forma menos afrontosa, assim, menos, digamos assim, que incomoda menos as classes políticas dominantes, né? As classes econômicas dominantes, perdão. Então, aí eu te faço essa pergunta, Humberto. Nessa situação que a gente tá, eu acredito que esse tipo de política também tem um impacto marginal, né? Porque ele não tá indo na raiz do problema, né? Sim, eu acho que para combater de fato, né, a gente tinha que fazer um conjunto de ações, né? Se fosse um governo mesmo de enfrentamento, faria um conjunto de ações. A ação da Petrobras, eu não acho ruim, mas como você mesmo disse, ela é altamente limitada. Porque qual é o negócio? A Petrobras, ela tinha uma grande capacidade de precificação, tá? Verdade. Ainda mais depois do aumento da produtividade com o começo da exploração dos campos do pré-sal. Acontece que a Petrobras é historicamente vítima de um desmonte. Então a Petrobras hoje já não tem mais aquela estrutura que ela tinha antes do posto, né, de petróleo ao posto de combustível, como ela tinha antes, né? Ela tinha uma cadeia completa. E ela tendo a cadeia completa, ela tinha um poder gigantesco de precificação. Hoje, ela já tem vários buracos nessa cadeia, o que dificulta o poder de precificação dela, tá? Tanto é que uma das queixas do mercado é o fato da Petrobras estar quebrando as distribuidoras privadas que se apossaram de partes da Petrobras durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro. Por quê? Justamente porque essas empresas elas não têm a capacidade de precificação da Petrobras, então elas não conseguem competir em preço com a Petrobras. Então todo dia a gente vê nota da Abicom dizendo que a defasagem no preço dos combustíveis, que para nós aqui não significa muito. Por quê? Porque o combustível continua muito caro. Então veja, por que o combustível continua muito caro? Bom, primeiro porque o impacto do preço do barril de petróleo independe da Petrobras, tá? Porque isso vai ter impacto no custo de produção, e segundo que a Petrobras não tem mais aquela capacidade que ela tinha de precificação. E a Petrobras já está segurando um pouco os preços, tá? Mas ela não pode fazer muito mais do que isso, não. Ela não pode fazer muito mais do que isso. Ela até poderia fazer um pouco mais. Mas aí teria que enfrentar. Porque se ela fizesse mais, entra num outro problema. A Petrobras, ela, embora seja uma estatal, em função da Golden Share, das ações preferenciais, ela não é mais majoritariamente, pelo menos no que diz respeito ao seu lucro, uma estatal. Então, para a Petrobras fazer mais do que está fazendo, e eu até acho que melhorou a Petrobras do Bolsonaro para cá, assim, substancialmente. Mas para a Petrobras fazer mais do que ela está fazendo, de novo, teria que enfrentar peixes grandes que são os acionistas e que lucram com a porra toda. Sim. Entende? E aí, de novo, não se vai até esse ponto. Eles estão fazendo um pouco? Estão fazendo um pouco. Reduziu os dividendos pagos pela Petrobras? Reduziu. Porém, ainda são astronômicos. Percebe? Então, assim, de novo, nós ficamos sempre na mão da falta de enfrentamento. Era dessa notícia que eu tava falando aqui, pra trazer pra vocês, né? Pra conter a alta dos alimentos, o governo decide manter percentual do biodiesel no diesel em 14%. O governo federal decidiu nessa terça-feira adiar o cronograma de aumento da mistura do biodiesel no diesel vendido nos postos de gasolina. Assim, o percentual continuará em 14% por tempo indeterminado. Pressionado pela alta do preço dos alimentos, porém, o governo decidiu segurar a mudança. A medida pode aliviar a pressão sobre os preços da soja, que é uma das principais matérias-primas da produção do biodiesel no Brasil. Analistas estavam prevendo que, caso a porcentagem de mistura do biodiesel aumentasse para 15%, o preço da soja subiria. Então, entende que é também uma política que faz sentido, mas ela é muito marginal? Sim. Essa é a questão que eu queria trazer para vocês.
a respeito da sempre ser a política com o mínimo de enfrentamento possível. E de que maneira a gente enfrenta? Só para não ficar no abstrato, né, Humberto? Nós dois somos marxistas-leninistas e a gente tem um método muito categórico e muito já historicamente bem sucedido de enfrentamento, que é mobilizando as massas. Mobilizando as massas. Quando a gente fala de enfrentamento, não é enfrentamento no parlamento com classe política, fazendo conluio e tampouco o equivalente dessa fala do Lula no que diz respeito às eleições, que é: mas o povo não elege um congresso de esquerda. Eu juro pra vocês que pra mim esse é o equivalente do se o tomate tá caro é só não comprar, sabe? Porque isso é também falar assim, a culpa é de vocês. Quem mandou não eleger, agora eu não consigo passar nada porque o Congresso é todo de extrema-direita. A única maneira da gente conseguir fazer esse tipo de enfrentamento é com mobilização popular. Entende? Isso. Perfeito, cara. Porque a gente fala em enfrentamento, pensa, você tem que criar uma mobilização política. Você tem que criar um ambiente político que permita esse enfrentamento. Porque se esse enfrentamento for uma coisa assodada a partir de tentativas de gabinete, sem mobilização, exatamente, o lobby, a força do capital fará com que a coisa fique pior ainda. Então tem que haver uma mudança de postura para fazer uma questão mais quente. A gente tem já alguns exemplos. Eu gosto muito da postura do Gustavo Petro, da Colômbia. Eu tenho começado a acompanhar um pouco melhor a Cláudia Sheinbaum. Sim, são os dois mais combativos, digamos assim, da América Latina hoje em dia. Sem falar da Venezuela, né? Sim, é que a Venezuela já tem um histórico de enfrentamento, já tem toda uma questão de sanções e tal. Eu estou dizendo assim, dessa nova leva, né, que ainda não romperam totalmente, quer dizer, romperam, mas não sofreram o que a Venezuela sofreu, eu tenho gostado do que eles têm feito. E o que tem em comum entre eles, né, Ian? Eles têm utilizado uma estratégia de comunicação que não é tão somente uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de mobilização. Sim. Sabe? A comunicação do governo, ela não é no sentido só de comunicar, mas de manter a pauta política escolhida como uma luta política pelo governo, uma pauta que tenha engajamento, né, da classe trabalhadora. Ou seja, você mantém a organização da classe trabalhadora. E reparem, eu não estou nem falando de um processo revolucionário. A gente está falando apenas de um processo que pode, sim, dependendo, né, de como vai sendo, se transformar num processo revolucionário. Mas é muito antes disso. É um processo apenas de permanente mobilização de base de apoio político, com viés de esquerda, de luta de classes. Exatamente. Então, sem essa postura, não tem como fazer enfrentamento político. Saca? Então, assim, eu não tenho esperança que o Lula vá fazer, mas, assim, uma das coisas que a gente trabalha aqui, né, nessa função de agitação e propaganda, é justamente convencer você a se organizar, a se conscientizar, né? E superar aquela fase que vem logo que a gente se interessa por política, de delegar aos políticos e achar que votando a cada 2 ou 4 anos a gente vai resolver. A gente tem que passar essa fase e entender que, tudo bem, a política burguesa formal ela existe, ela vai estar junto no processo, mas o que conta mesmo é a organização e a mobilização popular. Porque não é uma questão de vontade política, gente. É uma questão de luta de classes. E uma vez que você percebe isso, aí você entende a verdadeira raiz. E entendendo a verdadeira raiz, nós somos de esquerda radical. E uma coisa que eu adotei do Humberto é dizer que radical é elogio, né? Quando você entende a raiz, você entende também os caminhos para a solução. Então, novamente, a gente faz o chamado, organize-se politicamente, seja nas nossas frentes de massas. Eu vi que o Humberto tava com a canequinha do Sameca aí, que é uma das nossas frentes de massas, né? É só uma pena, né? Porque eu sou canhoto, né? Eu também seguro com a mão esquerda. Não aparece escrito Sameca, né? Mas tem o mascote do Sameca, que é o Samuca. Fica né? assim. E nós temos também as nossas outras frentes de massas, que é o CESPEN de professores e o júri de juristas. E também nós sempre orientamos, se você quiser militar nas ruas, nós temos nossos grandes companheiros da Unidade Popular sempre nos apoiando e nós os apoiando, porque também a gente tem que fazer esse processo de voltar para o enfrentamento nas ruas. É muito necessário que esse movimento volte e a UP tem feito um trabalho muito, muito interessante a respeito de mobilizar as massas trabalhadoras de volta para o enfrentamento nas ruas, beleza? Gente, muito obrigado aí por participarem da live, muito obrigado pela disponibilidade do Humberto nesse Como News Noturno. Aqui nós fazemos aí o chamado para todos vocês seguirem o Humberto, caso vocês não sigam. Foi o que eu falei, Humberto é da primeira geração de comunistas do YouTube, tá aqui firme e forte. E daqui a 7 dias
o meu canal completa 10 anos no ar, daqui a 7 dias. 10 anos no ar, gente, 10 anos no ar. 10 anos atrás eu estava comendo terra, então para vocês verem como é o processo aí do homem. Então apoiem, gente, apoiem, é importante. E vocês não fazem ideia de como demanda fortitude mental manter um canal no YouTube por 10 anos, sabe? É uma coisa que não é para qualquer um, de verdade. A maior parte pereceu no caminho e o Humberto continua firme e forte. Eu vou dar uma pequena pausa para pegar um pouco mais de água e aí a gente já volta com a pauta que vocês querem ver, que é Bolsonaro preso amanhã, né? Só mais 72 horas. E, Humberto, eu vou perguntar uma coisa pra você. Você tem planos pra quando o Bolsonaro for preso? Ah, cara, assim, eu vou pelo menos tomar uma cerveja aqui. E como eu sou gaúcho, vou fazer um churrasco. Churrasco. Churrasco é bom. Eu acho bom. Eu acho que varia desde abrir uma cerveja, né? Até usar droga, até fazer cocô no chão, assim. Acho que tem gente que tá nesses dois extremos. Eu acho que eu... Não sei. Deve ter... Quando o Lula ganhou, teve uma festa, assim, na Paulista. Eu acho que o Bolsonaro vai fazer um imenso favor pra gente quando ele for preso. Porque aí todo ano vai ter 2 carnavais, né? Vai ter o carnaval e o dia que ele foi preso. Carnaval. Ele vai ser preso aí o carnaval fica... Ele se estende, né? O carnaval todo vai ser maravilhoso. E você lembra que no carnaval passado foi a mesma coisa? Que ele foi ameaçado de ser preso... De novo, é sempre a mesma coisa. Embaixada, né? Foi no carnaval que ele fugiu pra embaixada. Que ele pra embaixada da Hungria, né? Isso, é isso aí. É sempre na época do carnaval. Os caras, eles estão fazendo de propósito pra não fundar um outro feriado espontâneo, que vai ser o dia que o Bolsonaro foi preso, tá? Então, eu quero convidar todo mundo aí já pra ir pensando no que vocês vão fazer, porque eu tô dizendo, gente, só mais 72 horas, não percam a fé. É isso, um beijo pra vocês e a gente já volta.